Olá amigo, olá amiga, meu nome é Aldenis Leite, eu sou psiquiatra e eu quero conversar com você hoje neste vídeo sobre os erros mentais que normalmente nós cometemos e que causam grande desconforto para nós, grande sofrimento. Através desses erros mentais, vamos produzindo dentro de nós sentimentos altamente desqualificados, improdutivos, que não nos levam a lugar algum e, consequentemente, com o passar do tempo, adotamos comportamentos que nos atrapalham, que nos comprometem. Então é preciso modificar rigorosamente esse padrão de erros mentais que frequentemente adotamos. Eu trouxe aqui hoje para conversar com você 10 erros mentais comuns que certamente, se você não os emprega hoje, anteriormente ou recentemente, já o utilizou. De alguma forma, somos pegos comentando dessa forma, pensando dessa maneira e, consequentemente, agindo negativamente conforme pensamos. Vamos ver o primeiro erro mental que normalmente nós cometemos. Você generaliza situações que são mensuráveis e controláveis. Por exemplo, você vai a uma entrevista de emprego. Antes de passar pelo entrevistador, você pensa: isso não dará certo, isso vai ser uma catástrofe. Nós vamos aqui com certeza nos dar muito mal, eu e esse entrevistador. Eu vou sair numa pior. Consequentemente, vai embora e não faz a entrevista por ansiedade e por medo. Você passa por uma situação qualquer, um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova oportunidade qualquer e pensa: eu não darei conta disso. Isso vai ser um terror. Eu vou me apavorar e vou fracassar. Tornamos uma catástrofe coisas que são perfeitamente mensuráveis, ou seja, podemos medir, examinar, cuidar, analisar, e controláveis. Podemos amenizá-las, podemos de alguma maneira solucioná-las por vários meios, mas não adotamos essa postura. Achamos por bem catastrofizar ou tornar aquela situação uma catástrofe. Segundo erro mental que normalmente costumamos adotar: você generaliza situações com base em uma única ocorrência. Por exemplo, você teve um relacionamento recente que não foi promissor, não deu certo. A pessoa talvez tenha enganado você. Ela talvez tenha cometido um grave erro que decepcionou você. Então você pensa: homens não prestam. Ou então, mulheres não são confiáveis em hipótese alguma. Esse tipo de pensamento, na realidade, é generalizar uma situação que, em verdade, não procede, porque foi apenas uma pessoa que cometeu um engano com você. Existem milhões de pessoas muito boas nesse planeta, que podem respeitar os outros, que cuidam bem do seu próximo, que se dedicam ao semelhante de uma forma ou de outra, que têm um padrão de ética, de moral perfeitamente adequado. Então nós estamos dessa forma generalizando uma situação. Da mesma maneira, utilizamos nesse padrão de erro mental palavras que caracterizam a totalidade de prejuízos. Por exemplo: tudo dá errado comigo. Nada dá certo quando eu planejo. Você está na rua, dirigindo, repentinamente você percebe o carro pendendo para um lado e o volante forçando.
e você nota, o pneu furou. Pneu furou é uma situação em particular que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um de nós. Então você pensa, não é possível. É só comigo que essas coisas acontecem. Tudo para que me atrapalhe a existência, a vida. Tudo dá errado comigo. Então generalizamos de uma forma muito pesada, hostil, dura, em relação a uma situação em particular que nos ocorre, perfeitamente factível de acontecer com qualquer um de nós. Terceiro aspecto importante: você minimiza a si mesmo ou minimiza atitudes, elementos, objetos, comportamentos, depreciando-se normalmente. Uma pessoa conhecida cruza com você pela rua e você, conversando, batendo um papo, a pessoa diz: puxa vida, mas que bela camisa essa que você está vestindo. Imediatamente você responde: ah, você achou? Tirei do fundo do baú, essa camisa é tão velha. Costumamos nos depreciar. Isso pode parecer uma coisa banal, uma resposta de gentileza, mas não é. De forma alguma. É uma autodepreciação. A resposta mais adequada talvez fosse: muito obrigado, que bom que você gostou. Pronto, apenas isso. A pessoa olha para o seu sapato e diz: muito bonito o seu sapato. E você responde: comprei baratinho, quase nem significou nada. Vamos interromper esse padrão de minimização, de autodepreciação. Vamos nos valorizar mais, vamos gostar mais de nós, alterando esse padrão de afirmações completamente deletérias. Quarto item importante: você se rotula as pessoas, rotula situações com base em uma experiência apenas. Então veja, seu filho chega em casa, traz o boletim e mostra 2 matérias comprometidas com notas baixas. Então você diz: mas você é burro, hein? Não vê que isso aí era tão fácil? Parece difícil, mas não é. Você não estudou. Você é um preguiçoso. Você está rotulando uma pessoa com base em uma experiência em particular. Ou ele chega em casa e mente para você. Diz que estava num lugar, na verdade estava em outro. É claro que isso pode ser sério e requer de você uma atitude enérgica, uma vigilância efetiva. Porém, não adianta você dizer para ele: você é um mentiroso, você não é confiável. Não, ele mentiu, ele cometeu um ato equivocado, ele não é aquele ato, porque nós não somos nada. Habitualmente temos esse padrão de erro mental, de nos rotular. Tiramos uma nota baixa ou falhamos em algum ponto, esquecemos algum detalhe e logo pensamos: eu sou um fracasso, eu sou ridículo. De forma alguma. Cada vez que nos rotulamos dessa forma, pode parecer inocente, pode parecer engraçado, porém causa dentro de nós uma repercussão. Lá no nosso inconsciente aquilo perdura, aquilo persiste e vamos acreditando realmente que não temos capacidade de fazer uma série de coisas. E quando precisarmos nos submeter a elas, o que vai acontecer? Nós nos comprometemos, recuamos, evitamos. Quinto erro mental: você se desqualifica comumente diante de aspectos nos quais
você foi muito bem, você foi relevante. Por exemplo, você dá uma festa. E aí, no decorrer da festa, tudo vai bem, tudo vai tranquilo, e alguém chega para você de alguma forma e diz: esses doces estão maravilhosos. Foi você que fez? Você responde: fui eu que fiz, sim. Puxa, mas estão deliciosos esses doces, parabéns. E você diz: imagina, qualquer um faz isso aí. É um erro mental. Qualquer um faz, não. Não faz, não. Foi você que fez. Foi o seu trabalho. Foi a sua dedicação, o seu empenho. E isso deve ser valorizado. É você que defende você mesmo. Portanto, modifique esse erro mental. Parabéns pela sua pós-graduação. E você diz: não foi tão difícil, muitos ali conseguiram, todo mundo consegue, basta querer, ali todo mundo vai e faz. Nem todo mundo. Você conseguiu. Você lutou. Você passou noites acordado, estudando, se dedicando. Então olhe para você mesmo e diga: é verdade, eu consegui, eu lutei. Outras pessoas certamente podem conseguir, mas essa vitória, ela é particular, ela é minha, ela pertence à minha vida e à vida de mais ninguém. Então aprenda a se valorizar. Sexto erro mental comum: você assume culpa por coisas que nem só você seria responsável, mas você acaba admitindo, porque é tímido, porque é envergonhado, porque é passivo. Então acaba se submetendo à autoridade das pessoas. Acredita que as pessoas são melhores do que você. Acredita que os outros têm mais capacidade que você, têm mais desempenho, mais força, mais vigor que você. Então o que é que você faz? Você assume a culpa. Por exemplo, você vai almoçar com um grupo de amigos. Num dado momento, começa a haver uma pequena discussão, uma animosidade, o grupo começa a se desentender por algum motivo, por um conteúdo de conversa qualquer, e você pensa: meu Deus, será que eu disse alguma coisa que fez eles ficarem irritados? É a autodepreciação no campo do que chamamos de personalização. Você puxa para si uma responsabilidade que não é sua. Você trabalha numa equipe e houve um erro essencial no centro de uma operação, de uma tarefa. É claro que você é partícipe desta equipe, mas você não tem como assumir um erro isoladamente, por completo. Você pensa: será que eu cometi algum engano que acabou atrapalhando todo mundo? Provavelmente fui eu que fiz alguma coisa errada e todo mundo se comprometeu. É uma autodepreciação que chamamos de personalização. Assumimos culpa por timidez, por passividade, por falta de pulso, de firmeza, de autoconfiança. Saia dessa. Assuma responsabilidade proporcional ao que é da sua competência. Ao que não é, você não deve assumir. Sétimo erro mental muito comum: você lê a mente das pessoas. Esse é um erro muito comum. Alguém diz para você: é necessário que você tenha uma conversa com seu irmão. Vocês não estão bem. Por que você não o procura para conversar com ele? Tente restabelecer o equilíbrio entre vocês. Então você pensa ou diz para a pessoa: eu não vou lá. Ah, não, por quê? Sabe o que ele está pensando agora? Que eu sou um burro, que eu sou um idiota. Ele deve estar pensando agora que eu não valho a pena. Então eu não vou lá.
começamos a imaginar que somos paranormais, que temos a capacidade de ler a mente dos outros, de saber o que os outros pensam. Como isso é possível? Como é que eu posso saber o que o outro está pensando? O que ele está deduzindo? De repente ele está, em verdade, aguardando sim uma conversa amena, uma atitude mais plausível, sensata da minha parte, porque ele talvez não tenha tanta competência assim para fazer isso. Então, por que eu vou imaginar que tenho a capacidade de ler a mente dos outros? A pessoa olha para mim, dá um sorriso qualquer e eu digo para ela: já sei o que você está pensando, que aquilo lá que aconteceu provavelmente é culpa minha, não é? É isso que você está pensando. Mas como é que eu vou saber? Porque se ela estiver pensando, o problema é dela, não é meu. Portanto, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou começar a imaginar que tenho a capacidade de saber o que o outro está pensando? Isso é alvo de muitos conflitos, de muitos tormentos, frequentemente. 8º erro mental. Você se vitimiza frequentemente, criando expectativas que não existem. Vamos então dar uma ideia do que isso significa. Você vive com alguém, ou você está numa empresa há bastante tempo e dá um gás, trabalha bastante, ou cria um relacionamento muito próximo com alguém, mesmo em relação aos pais, aos irmãos, a um cônjuge, aos filhos, e você dá um duro danado. Então, não recebe, eventualmente, aquilo que você esperava. Então você diz: eu fiz tudo por vocês, ralei aqui muitos anos e olha o que vocês me dão em troca. Falta de compreensão e assim por diante. O nome disso é vitimização. Quando você olha, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, alguém que chega para você, que talvez tenha um cargo superior e diga: hoje você vai ficar até mais tarde. Ou então: aqui está mais uma pilha de serviço para você fazer. Hoje você vai assumir o trabalho do seu colega, o fulano não veio. E assim por diante. E você vai concordando. E você vai cedendo. E você vai dizendo que sim. Não argumenta, não dialoga, não coloca os seus limites. Repentinamente, passado algum tempo, você diz assim: poxa vida, eu faço tudo, eu faço aqui, eu me mato, eu trabalho, eu produzo, eu dou todo o meu sangue aqui e ninguém pensa em mim, ninguém colabora comigo. Esse é um padrão de vitimização. Não é assim que você vai consertar as coisas, não é assim que você vai encontrar solução para os seus problemas dentro de uma empresa ou dentro de casa. Não é dessa forma. A forma adequada é você ter um diálogo e apresentar realmente aquilo que incomoda você, apresentar propostas e colocar ideias que tragam soluções. Que tal dessa maneira fazer assim? Que tal fazer dessa forma? Eu acho que por esse caminho vamos melhor, porque senão fico sobrecarregado. Enfim, apresentar propostas com equilíbrio e não fazer um papel de vítima, porque vítima você não é. Você é dono de si mesmo. Se você concorda, é uma escolha. Quando nós dizemos, por exemplo, assim: sabe de uma coisa? Você diz: eu não vou tomar agora nenhuma decisão. A melhor coisa que eu faço agora é deixar isso em banho-maria, é deixar isso de uma maneira assim muito serena, sem tocar muito nesse assunto. Vamos ver o que é que dá. Não vou tomar nenhuma posição agora sobre isso. Não vou decidir nada agora. Acabou de decidir. Não decidir.
Tudo são decisões, tudo são escolhas. Então, vitimização não tem o menor sentido. Nono erro mental comum. Você só vê os aspectos negativos de uma situação. Isso é muito ruim. Por exemplo, voltando à questão da festa. Lembre-se que eu falei há pouco agora da festa, em que a pessoa se depreciava dos doces. Há um outro aspecto agora. Você está realizando uma festa em casa para uns amigos. Prepara tudo, a mesa, deixa tudo muito bem decorado, muito bem arrumado, recebe os amigos, todos acham maravilhoso, todos se divertem. No meio da festa, um dos seus amigos deixa uma taça cair porque escorregou em uma gota de água ou de bebida que estava no chão. O chão ficou liso, ele escorregou, caiu a taça no chão e quebrou. E tudo então transcorre naturalmente. Quando todos vão embora, você pensa: a festa foi um desastre. Que coisa ridícula. Eu planejei, cuidei e olha no que deu. Foi um desastre aquela taça ter caído. Você só valoriza aquele aspecto negativo mínimo do contexto saudável e prazeroso que foi a sua festa. É um erro mental. É um erro que faz você se precaver, evitar novas experiências de alegria e de prazer. Se isso se perpetua, se isso continua. Não valorize apenas os aspectos negativos. Olhe o todo, olhe o contexto. Você tem uma vida. Isso acontece muito, por exemplo, em psicoterapia, quando os meus pacientes sentam, conversam comigo e dizem assim: minha vida é um fracasso. E eu pergunto, por quê? Porque eu tive um relacionamento de 10 anos e quando eu percebi, a pessoa com quem eu estava não era aquela pessoa que eu considerava ser. Era alguém mentirosa ou mentiroso, era alguém que me trapaceou, que me enganou, que mentiu para mim e saiu do relacionamento completamente indiferente aos meus sentimentos. Minha vida se deteriorou e eu vejo que hoje eu sou um fracasso. E a pessoa se esquece que ela tem saúde, ela tem força, ela tem inteligência, ela tem diversas aptidões, ela tem um bom emprego, ela tem amigos que se preocupam com ela tem independência, ela tem várias coisas conquistadas ao longo do tempo: conhecimento, preparo, cultura, família, amigos. Vem crescendo num ambiente de muitas conquistas e coloca um aspecto da sua vida como um fracasso generalizado. Isso significa verificar apenas os aspectos negativos da situação. Nós chamamos isso em terapia cognitivo-comportamental de abstração seletiva. A pessoa suprime tudo que é positivo e só vê o aspecto negativo daquela situação e coloca a sua vida ou a ocorrência como um todo deteriorada só por aquele evento. É um erro mental que nos faz perder posteriormente inúmeras oportunidades de bem-estar. 10º erro mental, para concluir. Você vive na dependência do e se. Muito cuidado com isso. Essa é a forma que você tem de não conquistar quase nada na sua vida. E eu quero que você preste bastante atenção sobre isso.
Não faça isso. Algo do tipo: e se eu chegar lá e não der certo? E se eu tentar e não funcionar? E se eu quiser falar com ele e ele não quiser me atender? E se eu tentar estudar e não aprender? E se eu mudar de emprego e der tudo errado? Vivemos na base do e se. E se não der? E se der? E se falhar? E se der certo? Vivemos nessa regra continuamente, deteriorando as nossas expectativas, as nossas alegrias, as nossas satisfações. Não faça isso. Não perca tempo com essa regra do e se. Viva atentamente para o que é o objetivo. Arrisque, se necessário, com base em certa dose de regularização, de equilíbrio, de análise, mas se for necessário, arrisque para o bem, arrisque para a sua vitória. Não viva na base deste e se, que é terrível, destrói suas aspirações. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir sobre os erros mentais mais comuns que você adota. Portanto, acompanhe um pouco mais as nossas publicações e eu espero que elas lhe sejam de muito proveito, por como é para mim uma alegria poder contribuir com você nesse aspecto. Muita paz e um grande abraço.